Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós iniciamos o tempo da Quaresma. Na quarta-feira de cinzas, recebemos as cinzas em nossas cabeças em sinal de penitência. A cinza que nos recorda, somos pó, e ao pó voltaremos. E ao mesmo tempo fomos exortados, convertei-vos e crede no Evangelho. Eis aqui o que nos cabe buscar neste tempo quaresmal. O nosso retiro espiritual que estamos iniciando é para nos ajudar neste processo de conversão e ao mesmo tempo de mergulho no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro domingo do tempo da Quaresma, que nós celebramos hoje, nos traz como texto para a meditação Lucas 4, versículos de 1 a 13. Tenha a sua Bíblia em mãos, procure em sua Bíblia esta passagem, leia uma, duas, três, quantas vezes for preciso, pausadamente, naquele lugar tranquilo que você encontrou para a sua oração. Após uma leitura atenta, pausada, detida, medite esta passagem, dialogue com o Senhor, contemple aquilo que se passa no texto bíblico e conclua a sua oração. Estes são os passos da leitura orante da Palavra de Deus. Se você se esquecer de algumas destas etapas, procure no nosso primeiro vídeo as instruções gerais para o nosso retiro espiritual. À medida que nós exercitamos, estes passos vão sendo cada vez mais fixados por nós e se torna natural ter a Bíblia, encontrar o texto, ler pausadamente, meditar a mensagem do texto bíblico, contemplar o mistério do Senhor, concluir com a sua oração e com os seus propósitos de vida. Pois bem, Lucas 4, de 1 a 13, nos traz justamente o relato das tentações que Jesus sofreu no deserto. Estas tentações no relato do evangelista São Lucas são precisamente 3. E é preciso que nós tenhamos clareza de cada uma delas. Em primeiro lugar, o diabo sugere a Jesus matar a fome com pedra transformada em pão. Lá estava Jesus no deserto, jejuando, sentiu fome. E o diabo, então, investindo uma primeira vez, contra Jesus, insinua-lhe: transforme a pedra em pão e mate a tua fome. Jesus rebate esta tentação, dizendo: não só de pão vive o homem. Em seguida, o diabo mostra a Jesus os reinos do mundo e promete-lhe todo o poder e glória caso ele, prostrado, o adorasse. E Jesus vence esta segunda investida do diabo, respondendo sempre com a Sagrada Escritura: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Por fim, numa terceira investida, o diabo leva Jesus a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo,
e diz a Jesus: joga-te daqui para baixo, porque está escrito, vejam a sutileza do sedutor, está escrito que o Senhor mandará os seus anjos para que te guardem com cuidado. Jesus rebate a terceira investida do diabo, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Meu irmão, minha irmã, estas três tentações que Jesus vence, sempre mantendo-se fiel à vontade do Pai, sempre com a Sagrada Escritura, em resumo, são tentações que estão presentes em nossa vida, ainda hoje. Em primeiro lugar, matar a fome com pedra transformada em pão expressa todo tipo de apego e de ganância, de ambição, que tornam o ser humano duro no seu egoísmo. Depois, as seduções das riquezas, dos reinos deste mundo e da glória, do prestígio. Também isto permeia muitas vezes a nossa vida, o apego às riquezas e ao prestígio, ao poder, o anseio de mandar, de ter o comando, de ter influência. A terceira tentação é aquela de Jesus jogar-se do lugar mais alto do templo. Imaginem Jesus se jogando e chegando em terra ileso, sem se machucar, sem um arranhãozinho sequer. Um verdadeiro espetáculo, uma verdadeira acrobacia que desafia as leis da física. Aqui está a tentação de nós nos relacionarmos com Deus na base da mágica e do espetacular, muitas vezes até desafiando Deus ou colocando-o à prova. Como insinuou o diabo, está escrito que se te jogares, ele mandará os seus anjos para te segurarem e não te ferirás. É colocar Deus à prova, desafiar Deus e estabelecer com Ele uma relação pautada na mágica. Quero um Deus que faça em minha vida realizações espetaculares, verdadeiras acrobacias. Eis aí, em resumo, as tentações que o diabo colocou na vida de Jesus, mas que Jesus venceu, repito, fiel à palavra, fiel à vontade do Pai. Nós devemos meditar neste primeiro domingo da Quaresma sobre justamente de que modo estas tentações continuam se fazendo presentes em nossa vida cotidiana. E do quanto é necessário nós nos fortalecermos para vencer todo tipo de insinuação do mal em nossa vida. Não nos deixarmos guiar pelos planos da ganância, da riqueza, do prestígio e do espetacular, do fantástico. Nada disso faz parte do plano de Deus, do reino de Deus. O reino de Deus que Jesus anuncia, o reino de Deus que é sua pessoa no meio dos homens e das mulheres, é justamente o contrário disso tudo. Aquele que insinuou a Jesus, transforma a pedra em pão para matar a tua própria fome, ele assistirá o Senhor que neste mundo se fez pão, pão que se reparte para matar a fome do mundo. Jesus não veio para si mesmo.
Ele não veio de modo egoísta colocar-se no centro, esquecendo-se da vontade do Pai. Pelo contrário, ele veio para dar a vida e nos ensinou: não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida. Ora, ele não só não matou a sua própria fome do estômago, como ele se fez pão, pão repartido para matar a fome do mundo. Este pão, nós o temos na Eucaristia. É o Cristo vivo que continua a dar-se a nós. Aquele que insinuou a Jesus: olhe, o poder, as riquezas dos reinos deste mundo, tudo isso será teu se prostrado me adorares. A este inimigo, a este que gera divisão, diabo é aquele que divide, Jesus rebateu, fiel à palavra de Deus, mas com a sua vida mostrou que Deus Pai é o centro de tudo. E a este Pai ele serviu até o fim. Não se apegou a outro poder maior do que o Pai. Ao mesmo tempo, Jesus rejeitou as riquezas. É impossível servir a dois senhores, ou servirás a um e odiarás o outro, diz Jesus. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E ele diz ainda: esforçai-vos por ajuntar um tesouro, não neste mundo, onde a traça rói, o ladrão rouba, mas ajuntai tesouros no céu. Ou seja, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Jesus também nos ensinou que poder, na perspectiva do reino de Deus, não é violência e comando tirânico. Os chefes das nações mandam, tiranizam, mas entre vocês não deverá ser assim, diz Jesus. Entre vocês, quem quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Jesus ensina que o poder está no amor-serviço. Ao mesmo tempo, por fim, Jesus nos ensina que com o Pai, com Deus, não nos relacionamos na base da mágica. Quantas vezes os discípulos de Jesus quiseram que as coisas acontecessem de modo instantâneo, mágico, espetacular? Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para resolver esta situação? Nada disto seduziu Jesus. Quando queriam exaltá-lo para fazê-lo rei, ele seguiu o seu caminho e foi para outras regiões. Quantas vezes, no contexto de um milagre que Jesus realizava, ele mesmo dizia: tua fé te salvou, vá e não digas nada a ninguém. Ora, Jesus não veio a este mundo para buscar, humanamente falando, popularidade, fama, por ações espetaculares, prestigiosas. Não, Jesus não é animador de auditório. Jesus veio de novo para ocupar o último lugar. E aqui está a maravilhosa pedagogia de Deus, que nos ensina a abandonar o orgulho, a prepotência, a autossuficiência, a partir de Jesus, que assumiu o lugar mais baixo, que assumiu o último lugar. Deve nos constranger contemplar o Filho de Deus, feito homem, sendo o último dentre nós, humanos. Isto deve abater em nós o orgulho e a mania de grandeza.
Meu irmão, minha irmã, tudo isto é o Evangelho deste domingo. Quanta coisa poderíamos meditar. Mas eu te convido a rezar este Evangelho na perspectiva do crescimento nas virtudes. Vamos para o deserto com Jesus. Imagine-se no deserto com Ele. Imagine-se também provada pelo inimigo de Deus, pelo diabo. No deserto, a vida é difícil, porque é submetida a rigores climáticos, a falta de água, a aridez, o calor excessivo. O deserto é lugar de perigos, animais selvagens. O deserto, portanto, é lugar onde o ser humano é colocado à prova. E ali no vazio total, ele não tem outra alternativa. Ele se confronta consigo mesmo e com Deus. Por isso, o deserto é lugar das escolhas fundamentais. Ali não dá para ficar com muito luxo. Ali se busca o fundamental, o básico para a sobrevivência. Nas coisas fundamentais, em meio a um deserto rigoroso, é que o ser humano, então, provado fisicamente, na sua alma também é confrontado. E ali permanece de pé o que é fundamental em termos de valores, em termos de convicções interiores. Pois bem, vamos para o deserto nessa perspectiva. O deserto não tem nada de romance, não tem nada de poético. O deserto é duro, é rigoroso. Nesse deserto é que nós buscaremos o que é fundamental em nós. Venceremos as tentações, mantendo firme dentro de nós, como escolha fundamental, aquelas virtudes que pelo batismo nós recebemos de Deus mesmo. Nesta primeira semana da Quaresma, meditemos um pouco sobre a fé, a esperança e a caridade. Estas três virtudes são chamadas de teologais, porque justamente teos vem de Deus. Deus as plantou em nós. E se não fosse por Deus, nós não as teríamos. São dons que nós recebemos diretamente de Deus. É graças a Deus que temos a capacidade de crer. É graças a Deus que temos a capacidade de esperar nele. É graças a Deus que temos a capacidade de amar, porque Deus é amor. Ele é a fonte e a origem da nossa fé, fonte e origem da nossa esperança, fonte e origem do nosso amor. Todo ser humano, pelo batismo, tem estas virtudes teologais. Enquanto o diabo incita a autossaciedade, mata a tua fome com pedra transformada em pão, a virtude da caridade leva-nos a priorizar Deus e o próximo. Amor a Deus e ao próximo. Reforçar a caridade dentro de nós é antídoto contra a tentação da autossaciedade. Eu não quero para mim, eu reparto, porque amo. O amor é uma força que de dentro de mim faz com que eu me esqueça por causa de Deus e do próximo. Ao mesmo tempo, enquanto o diabo incita a ter as glórias dos reinos deste mundo, a virtude da esperança leva-nos
a ajuntar riquezas nos céus, esperando nas promessas divinas, esperando a promessa de plenitude, de recompensa na eternidade feliz junto de Deus. Ora, a esperança, a virtude da esperança, é então antídoto para nós vencermos a tentação do apego às riquezas e ao poder. Estas coisas tão finitas, tão materiais, tão próprias deste mundo, que passam. A esperança se liga àquelas coisas que não passam. Nós esperamos nas promessas de Deus. Da mesma forma, enquanto o diabo incita a desafiar o poder de Deus, joga-te daqui para baixo, isto é desafiar o poder de Deus. A virtude da fé leva-nos a querer somente a vontade de Deus, mesmo quando a vontade de Deus passa por aquilo que confunde as certezas deste mundo. Para este mundo tem valor o que é grandioso, prestigioso, espetacular. Pela fé, para Deus, tem valor o que é desprezível a este mundo. Fé é antídoto, portanto, a esta tentação de querer conquistas imediatas, espetaculares, pondo Deus à prova. Não, nós não colocamos Deus à prova. Nós cremos em tudo o que Ele quiser para nós. Incondicionalmente. A fé supõe esta incondicionalidade. Eu quero Deus com tudo o que Deus pede de mim, mesmo se Ele pedir que eu entregue o meu próprio sangue, a exemplo do seu Filho crucificado. Crer supõe incondicionalidade, não pôr Deus à prova. Quem faz chantagem com Deus, quem desafia a Deus pondo-o à prova, não tem fé nele. Esta é a verdade. Porque colocá-lo à prova é querer ter uma certeza segundo a lógica triunfalista deste mundo, segundo a lógica instantânea deste mundo. Deus vai agir no seu tempo. Deus vai agir na sua hora, conforme a sua vontade. Eu creio nele, creio nas suas promessas, espero nele e o amo, e por causa dele amo o meu próximo. Eis aqui a couraça que na vida cristã nós devemos carregar para vencer as investidas do diabo, do tentador, daquele que é completamente contrário à proposta do reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, Santa Teresinha do Menino Jesus, grande mística, contemplativa, carmelita, nossa padroeira, tem uma frase linda que eu quero ler, concluindo a meditação deste domingo primeiro da Quaresma. Ela diz assim: repare o método para dar brilho nos metais. Esfrega-se com lama, com matérias que os sujam e os tornam foscos. Depois dessa operação, resplandecem como ouro. Pois bem, as tentações são como esta lama para a alma. Servem apenas para fazer brilhar nelas, nas almas, as virtudes opostas a estas mesmas tentações. A tentação nos investe
E a partir desta experiência de ser tentado, reforça-se em nós a virtude contrária a estas mesmas tentações. Que bonita imagem de Santa Teresinha. A gente suja o metal, certamente no tempo dela já existia algum tipo de pasta, de lama para polir o metal. A gente primeiro suja o metal para só depois dar o brilho. Assim a tentação pode parecer nos sujar, mas no fundo está possibilitando que brilhe ainda mais em nós o oposto à tentação, as virtudes. De modo especial, estas virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Meditando neste domingo, peça a Deus, na sua oração, com toda a sinceridade: Senhor, que cresça em mim a fé, peça o dom de crer, que cresça em mim a esperança, a capacidade de esperar em Deus, de esperar nas promessas divinas, e o que Deus nos promete é bom. Peça a graça de amar como Deus nos ama. Dai-me, Senhor, o crescimento na fé, na esperança e na caridade. Nesta primeira semana da Quaresma, segunda-feira, nós vamos meditar Mateus 25, de 31 a 46. Trata-se do juízo universal. Ali nós temos o relato de Deus que vai separar os bons dos maus, não é? E segundo o critério sempre do amor, vai julgar. O Senhor diz: Vinde benditos de meu Pai, porque tive fome e me destes de comer, sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, preso fostes me visitar, doente cuidastes de mim, era peregrino e me recebestes. Quando foi, Senhor, que fizemos todas estas coisas? Todas as vezes que o fizestes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes. Qual é o critério, então, deste julgamento final? O amor, caridade. Sempre que dissermos caridade e amor, entendam a mesmíssima coisa. Na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, a caridade é igual a amor. O amor cristão é isto, é entrega de vida, é amor, entrega a Deus, amor, entrega ao próximo. Pois bem, então na segunda-feira vamos meditar esta passagem, Mateus 25, ressaltando a virtude da caridade. Vocês vão ler a minha meditação no material que está disponibilizado e pedir a Deus a graça de crescer no amor. Reflita: como tenho me exercitado neste amor-caridade? Tenho no meu coração algum tipo de ódio contra o meu irmão, de indiferença em relação às necessidades do meu próximo, sabendo que, na plenitude, o Senhor pedirá contas da minha vida. Isto é uma realidade, é Jesus quem está dizendo a nós. Haverá um momento deste encontro face a face, de um juízo pessoal e de um juízo universal, e vamos prestar contas a Deus, nosso Criador, daquilo que fizemos e o que vamos levar diante dele. O que construímos na profissão, na família, materialmente falando, o que acumulamos. Não, nada disto. Vamos apresentar diante dele o maior tesouro, a virtude do amor-caridade que nós vivemos ou não, e em qual proporção vivemos isto. Eu coloco para vocês nas meditações, só para ajudar um pouquinho, alguns desenhos. Certas imagens nos ajudam também a meditar e a rezar. Vocês sabem que houve um grande artista chamado Giotto, que viveu no século XIV,
no início do século XIV, ele foi, na verdade, ele viveu na passagem do século XIII para o XIV. No início do século XIV, ele foi chamado a pintar com afrescos uma capela na Itália, na cidade de Pádua, chamada Capella degli Scrovegni. Degli Scrovegni é o sobrenome de uma família muito famosa, então, naquele contexto. E Henrique degli Scrovegni foi o personagem que adquiriu a propriedade, construiu a capela, era uma capela particular, e contratou esse artista para decorá-la internamente. Ali dentro está pintado o juízo universal, cenas da vida de Jesus, da Virgem Maria, e na parte de baixo estão pinturas que representam todas as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e as virtudes cardeais, não é? Temperança, prudência, justiça e fortaleza. Eu coloco aqui para vocês como Giotto pintou nesta capela a virtude da caridade. Ele pintou uma mulher, a virtude é sempre representada simbolicamente por uma figura feminina, e esta mulher, numa mão, segura um cesto repleto de frutos, de flores, de frutos da terra. E a outra mão erguida entrega a Deus um coração. Deus do alto recebe este coração. Na verdade, aqui nós deveríamos nos perguntar: esta figura feminina está entregando a Deus seu coração ou recebendo de Deus o coração de Deus? Boa pergunta, porque na verdade estas duas interpretações são possíveis. Aqui o encontro com Deus, Deus e a caridade tocam este coração que evidentemente é símbolo do amor em questão, não é? Ao mesmo tempo, a figura feminina pisa sobre uns sacos, são sacos de dinheiro. Pisando estes sacos de dinheiro quer dizer que acima das riquezas deste mundo está o maior tesouro, o amor. Este cesto cheio de frutos, evidentemente, remete aos frutos a serem repartidos, a serem partilhados, a caridade com o próximo. Em uma mão, a relação com Deus, acima de tudo, a começar a relação com Deus, de amor. Na outra mão, o cesto estendido, que significa a partilha com o próximo, amor a Deus e amor ao próximo. Simpática esta figura que simboliza, repito, a virtude teologal da caridade. Na terça-feira da primeira semana da Quaresma, vamos meditar Mateus 6, de 7 a 15. Os discípulos pedem ao Senhor: ensina-nos a rezar. E o Senhor ensina-lhes a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é a oração síntese de todo o Evangelho. É a oração daqueles que já vivem na dinâmica do reino de Deus. O Pai está no centro, a vontade do Pai deve ser feita. Suplicamos que venha o reino a todos nós. O pão que deve ser repartido, o pão de cada dia, não o pão acumulado para um mês ou uma semana. Dá-nos hoje não um estoque de pão, dá-nos hoje o pão deste dia. Além disto, o perdão, na mesma medida que eu perdoo, eu espero o perdão de Deus. E a súplica: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, terça-feira da primeira semana da Quaresma, já também vamos nos recordar do Evangelho do domingo. Não nos deixeis cair em tentação. Procurando pôr Deus no centro. O amor a Deus é a nossa busca constante. O anseio de todos os santos, dos contemplativos, foi sempre esta união de amor com Deus. Na escola do Carmelo,
não é? Passando por Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus, sempre a meta, atingir a união de amor com Deus. Na quarta-feira da primeira semana da Quaresma, encontramos Lucas 11, de 29 a 32, a passagem em que os fariseus pedem a Jesus, não é, um sinal. E Jesus diz: nenhum sinal será dado, porque todo sinal já foi dado, o sinal de Jonas. E Jesus diz, dizendo que esta geração que pede um sinal é uma geração má. O que significa aqueles pedirem um sinal a Jesus? Significa colocá-lo à prova? No fundo, diziam a Jesus: dê-nos uma prova para sabermos a tua identidade, a tua origem divina. Jesus é colocado à prova. Não se esqueçam, não é? Deste eco do Evangelho do domingo. Pois bem, não colocar jamais Deus à prova. Com Deus não se faz chantagem. Com Deus não se age na base do desafio. Me prove quem você é, me prove o teu poder, me prove a tua capacidade de me salvar, e então eu acreditarei. Não, a fé é incondicional. Eu coloquei na quarta-feira da primeira semana da Quaresma mais uma figurinha para ajudar a nossa meditação. O mesmo artista Giotto pintou a virtude da fé. Sempre simbolizada esta virtude por uma figura feminina de pé, que numa mão segura uma cruz, e com esta cruz se apoia no chão, não é? Portanto, a expressão da firmeza, não é? Ancorada na cruz, a fé se apoia na cruz, na dor, no sacrifício. Mesmo se Deus me colocar num vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Por isso essa cruz é como um bastão, não é? No qual devemos nos apoiar. E na outra mão, um pergaminho aberto, desenrolado, que é símbolo justamente da palavra, não é? A cruz e a palavra. Ao mesmo tempo, esta fé, ela, de certa forma, pisa na parte de baixo sobre os pedaços de uma estátua pagã quebrada. Isso expressa a superação do paganismo antigo, a superação das superstições, de crenças fantasiosas, para crer naquilo, tão somente naquilo que é consistente, que é seguro caminho que leva à vida, à salvação. O Evangelho, a palavra, a Sagrada Escritura, o caminho da cruz. Muito bonita também esta simbologia da virtude da fé. Quinta-feira da primeira semana, Mateus 7, de 7 a 12. Jesus nos exorta à perseverança na oração. É preciso pedir e esperar. O Senhor diz: pedi e recebereis, buscai e achareis. Quem pede, recebe. Mas é preciso que nós esperemos. Esperar em Deus. Devemos pedir, mas ao mesmo tempo dizer: seja feita a vossa vontade. Devemos pedir e esperar. Aqui se destaca para nós a virtude da esperança. E eu coloquei também aqui o desenhinho da virtude da esperança, sempre pelo pincel desse artista chamado Giotto, lá na Capela degli Scrovegni, em Pádua. A virtude da esperança é uma figura feminina, uma mulher, que se lança para o alto, com as duas mãos para o alto, e ela possui asas. Ela possui asas. Quem coloca a sua esperança nas coisas deste mundo se frustra e cai no contrário do que é de verdade a esperança. Cai no desespero.
Desespero é o contrário de esperança. Aqui, na representação, a esperança se joga para o alto, quase como que um jogar-se nas mãos de Deus. E ela joga-se com as mãos bem abertas em direção a uma figura que carrega uma coroa. E esta figura é Deus mesmo, Ele é a meta da nossa esperança. E só dele pode nos vir uma coroa, uma recompensa. Lembremos-nos de São Paulo, não é? Combati o bom combate, guardei a fé, agora lanço-me para a meta, para receber a coroa do justo juiz. Esta coroa é a plenitude, atingir a plenitude só em Deus. Nossa esperança não está neste mundo, mas está naquilo que está em Deus. Nossa esperança está na eternidade. Sexta-feira da primeira semana da Quaresma, Mateus 5, de 20 a 26, e somos exortados a vivenciar o perdão e, ao mesmo tempo, o amor ao próximo. O perdão em nossa vida é fundamental. O perdão dado a quem nos ofendeu é condição para alcançarmos o perdão de nossas faltas da parte de Deus, nosso Pai. No fundo, nós aprofundamos com esta passagem de Mateus aquilo que está, não é, no Pai Nosso. Perdoai-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, perdoai-nos na mesma medida em que nós somos capazes de perdoar o nosso semelhante. Muitas vezes dizemos a nós mesmos que o perdão não vale a pena e mantemos o nosso coração muito endurecido e mantemos o nosso coração ofuscado pelo orgulho. O orgulho não deixa brilhar, é como algo muito fosco que não deixa brilhar em nós a beleza do perdão. Então é preciso trabalhar interiormente e pedir a Deus, mediante a fé, a esperança e o amor, a capacidade de perdoar. Quem crê em Deus, quem espera só em Deus e quem ama a Deus, conseguirá chegar ao ato heróico de perdoar o seu semelhante. Muito bem, então peçamos ao Senhor o perdão, que é condição para chegarmos ao reino definitivo de Deus. Sábado da primeira semana da Quaresma. Vamos meditar Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, diz o Senhor. O seu ensinamento é um contraste com este mundo. Ouvistes o que este mundo diz, o que este mundo ensina, eu, porém, vos digo, eu, porém, vos ensino. É preciso superar a lógica da retribuição e da vingança. O olho por olho, dente por dente, é a lógica deste mundo. É o famoso, popularmente dizendo, né? Toma lá da cá. Pagar com a mesma moeda. Esta é a lógica do mundo, vingativa esta lógica. Na lógica de Deus, não. A vingança não tem lugar. É preciso ter a coragem, e isto, portanto, não é fazer-se bobo nas circunstâncias de ofensa, mas é ter a coragem de pôr um ponto final à cadeia da ofensa. É preciso perdoar, é preciso resistir à tentação da vingança. Meu irmão, minha irmã, a palavra virtude justamente tem na sua raiz a ideia de força, significa força. Força que não está em nós mesmos, mas força que vem do alto. A capacidade de crer,
de esperar e de amar nos vem de Deus mesmo. Ele é nossa força. Ele planta em nós a força da virtude. Vamos nos empenhar em crescer nessas virtudes e veremos como, com elas, com esta couraça das virtudes, venceremos as tentações do egoísmo, da vingança, do distanciamento de Deus e do próximo. Venceremos a tentação de tudo aquilo que nos arranca do reino de Deus. O esforço por amar até os nossos inimigos e rezar por aqueles que nos caluniam e nos perseguem, isso vai nos fazer mais agradáveis aos olhos de Deus. Mas precisa muita força. Talvez, humanamente falando, no aspecto natural, a tendência seria o contrário disto, pagar com a mesma moeda. O Evangelho nos dobra interiormente. Requer de nós muita força e coragem, requer de nós virtude, que brilhem em nós estas virtudes. Revistamo-nos da coragem do alto, das virtudes e cresçamos na perfeição interior, para ter a vida de Cristo em nós. Só o homem, a mulher virtuosos têm a vida em Cristo, espelham Cristo em sua vida. Eu termino então estas meditações, que possam elas nos ajudar ao longo de toda esta primeira semana da Quaresma. Importante, reze, pegue a sua Bíblia, entre nestes textos. A meditação do Padre é só para ajudar, tomara que não atrapalhe. É só um apoio. O importante é você mergulhar no texto bíblico, colocar-se no texto, trazer o texto, o Evangelho para a sua vida, iluminar o seu interior com o Evangelho. Pouco a pouco, na força do Espírito Santo, nós vamos crescendo para atingir a estatura de Cristo, e atingindo a estatura de Cristo, nós somos abraçados pelo Pai. Que Deus te abençoe. Estou rezando por você também ao longo desta semana. Reze por mim, reze por nossa paróquia Santa Teresinha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.